Boa noite, pessoal. Tudo na paz? Vamos seguir com o nosso estudo de Atos. Então, hoje vamos estudar o capítulo 22. Vamos orar antes, colocar diante do Senhor nesse tempo. Amém? Pai, obrigado por mais este momento, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua proteção. Peço agora, Deus, que o Senhor venha falar conosco por meio da tua palavra. Que o Senhor venha, assim como tem falado já em tudo que temos feito, que o Senhor venha falar no nosso coração, nos ensinando, fazendo com que, ó Deus, não fique apenas no nosso conhecimento, ou como mais um estudo bíblico, mas que principalmente isso possa descer para o nosso coração e possamos aplicar e praticar na nossa vida todos os ensinamentos que teremos aqui desse texto. É o que nós pedimos e colocamos diante do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém? Já está no grupo, já coloquei no grupo da igreja o estudo aí em Word, se você quiser acompanhar na sua casa, as perguntas e tudo mais, você pode acompanhar aí, ok? Vamos ler o texto? Então, Atos capítulo 22, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que ele falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: Sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade, Jerusalém. Ele estava em Jerusalém, certo? Mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio? Deles cheguei a obter carta para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Por volta do meio-dia, então, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Sou eu, Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: Que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: Levanta-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante, pude vê-lo. Então ele disse: O Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pés, e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: Depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti.
E quando foi derramado o sangue da sua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu enviarei para longe, aos gentios. A multidão ouviu Paulo até ele dizer isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: tira este homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Quando amarravam, a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: você tem o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que haviam prendido um cidadão romano. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunisse os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Amém? Até aqui. Claro que o texto continua e a história continua, não é exatamente essa divisão dos capítulos da história e tudo mais, mas até aqui, no capítulo 22, dá para a gente tirar algumas lições. Amém? Semana que vem, continuaremos então com o capítulo 23. Mas desse texto, olhando agora para a apostila, para a folhinha de vocês aí, o capítulo 22 vai falar a defesa de Paulo perante o povo judeu. Como Paulo se defendeu perante toda essa situação. A gente viu no capítulo passado que os judeus, Paulo chegando em Jerusalém ali, ele vai ao templo, faz alguns cerimoniais, mas só que o povo se reuniu e bateu em Paulo e pegou Paulo e tudo mais. E aqui Paulo é tirado pelos romanos, pelos soldados romanos, de toda essa confusão, até para não morrer. E a gente viu isso no final do capítulo ali 21. E agora Paulo começa... É o momento que Paulo se dirige a esse povo que estava alvoroçado, esses judeus que estavam ali querendo matar Paulo. E aqui Paulo então porque os soldados protegeram de certa forma ele. Paulo ali da escadaria da Fortaleza Antônia começa a fazer essa defesa. Paulo começa a se defender perante o povo, perante os judeus ali. É isso que a gente vai ver aqui no capítulo 22. Aí na folhinha fala assim, vimos no capítulo 21 como foi a parte final da terceira viagem missionária de Paulo, da igreja por meio de Paulo e sua comitiva. Eles passaram dentre outras cidades, por Tiro, Cesareia, e por fim eles chegaram em Jerusalém, que é o final do capítulo 21. E como avisado pelo Espírito Santo, Paulo sofreu forte perseguição ali. Aí o capítulo 22 fala, no capítulo 22, veremos como Paulo se defendeu diante da fúria e diversas acusações dos judeus. Com essa defesa aprenderemos como Deus nos defende por ter planos para nós. Ok? Essa é a introdução aí. E entrando então nas perguntas para a gente tirar algumas lições desse texto, como temos feito, né? Primeira questão. Qual o argumento, e aí está até entre aspas aí, Paulo utilizou no começo de sua defesa? Porque não é um argumento em si, mas o que ele utilizou, né? Que argumento Paulo utilizou no começo de sua defesa? A gente vê isso nos versículos de 1 a 5. A resposta é: Paulo, usado pelo Senhor, usou a empatia
Então, é por isso que o argumento está entre aspas na pergunta, né? Porque o que ele usou foi a empatia como primeiro argumento de sua defesa. Como Paulo se coloca ali. Nos primeiros versículos a gente vê Paulo, ele tentou ao máximo se identificar com aqueles que estavam acusando ele. Primeiro ele começa a falar ali no versículo 2, ele começa a falar em aramaico. O interessante é que o versículo fala assim, quando ouviram que Paulo falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Ou seja, essa já foi uma forma que, acalmou aquele tumulto que estava ali, porque Paulo, de certa forma, começou a se identificar, falou na língua deles, certo? Então, Paulo começa a usar a empatia dessa forma. Além disso, Paulo fala que aprendeu com o maior e melhor mestre deles, que é Gamaliel. No argumento ele fala, o versículo 3 fala, sou judeu, nascido de Tarso, e fala assim, fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei de vocês, nossos antepassados. Ou seja, Paulo mais uma vez se identifica com eles ali, falando que quem ensinou, quem doutrinou ele, foi Gamaliel, um mestre da época ali, o mais reconhecido mestre dos judeus ali. E tudo isso foi mostrando a empatia de Paulo com aquele povo, certo? Paulo tinha o mesmo zelo deles, ele fala assim, lá no versículo 3 ainda, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Paulo mostra que ele tinha um zelo pela palavra, aquilo que eles estavam acusando, a gente olhar de novo o capítulo 21, de ele ir contra a lei e tudo mais, Paulo fala, não, eu era como vocês, eu falo como vocês, eu tenho a mesma língua de vocês, eu fui doutrinado pelo maior mestre de vocês, e o zelo que vocês tinham pela lei, eu também tinha. Paulo começa então a mostrar a empatia ali dele com esse povo. E Paulo também mostrou que ele realizava a mesma missão deles. Olha o versículo 4. Perseguia os seguidores desse caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando na prisão. Paulo então mostra que ele tinha a mesma missão desse povo, de prender os seguidores do caminho, né, os cristãos e tudo mais. Então, com tudo isso, Paulo tentou ao máximo se colocar no lugar deles e não se colocar como alguém superior a eles. Amém? Paulo tenta, para ser ouvido, e a gente vê nesse começo aqui que funcionou, eles ficaram em silêncio, Paulo tentou ter empatia com aqueles a qual ele estava falando. Mesmo se defendendo, mesmo sendo acusado por eles e tudo mais, Paulo tentou o argumento da empatia. E de certa forma no começo aqui funcionou. Eles ouviram Paulo até certo momento. Paulo não se colocou acima deles. Paulo não retrucou com acusações da mesma forma. Paulo poderia ter feito isso? Poderia. Mas ele foi, para poder ser ouvido, Paulo, que ele teve empatia. Mostrou empatia com aqueles que estavam ali. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina, isso está lá na apostilinha aí na folha, isso nos ensina que para sermos ouvidos, precisamos criar empatia com nossos ouvintes. E mesmo que eles não acreditem em nossa palavra, assim como aconteceu aqui na história, vão pelo menos ouvir nosso argumento. O orgulho, a arrogância, se colocar acima dos outros, tampam qualquer ouvido para as nossas palavras. A pior coisa, meus queridos, eu quero ir trazendo, aplicando esse princípio aqui para nós, é a gente tentar falar alguma coisa ou tentar ensinar alguém com arrogância, se colocando acima, com o nariz empinado. Isso, de certa forma, já fecha o coração de quem está ouvindo. E a gente, como cristão, como quem tem a palavra da verdade, a gente muitas vezes peca, porque a gente crê tanto naquilo que a gente está pregando, e é a verdade, que a gente acaba sendo arrogante ao transmiti-la. E isso aí é terrível. Isso faz com que qualquer pessoa que ouça perca o interesse, ou pare de ouvir. Por isso que Paulo aqui, de certa forma, está ensinando, eu sei que a ideia é um pouco diferente no texto que está acontecendo com Paulo ali, mas a gente pode aplicar isso para nós dessa forma, se quisermos a atenção do nosso público-alvo, de quem está nos ouvindo. A gente precisa ter empatia, precisa se colocar igual, não se colocar acima, o conhecedor
mais conhecedor ou arrogância, sei lá. Temos que abrir mão disso se quisermos alcançar as pessoas que são o nosso público-alvo. Temos que ter empatia com eles, não nos mostrar melhor ou maior que eles. Amém? Essa é a primeira observação que eu faço nesse texto, que serve para nós hoje, Igreja de Jesus. Pregar o Evangelho com empatia. Amém? Segunda observação e pergunta aqui. Quem que Paulo exalta ao relatar a experiência que viveu? A gente tem um relato da experiência que Paulo teve ali, dos versículos 6 ao 11, né? E nessa experiência, quem que Paulo exalta? Exalta ele? Porque eu tive a experiência, eu sou tal, e Deus veio de Israel e falou comigo, o próprio Jesus falou comigo e tudo mais. É ele que Paulo exalta, ele mesmo? Ou a Jesus? Quem que Paulo exalta? Aqui na resposta tá. Paulo deixa claro que, apesar da experiência ser dele, era o Senhor quem merecia toda a honra e toda a glória. Amém? Isso fica de lição para nós, e a gente olhando no texto, a gente percebe aqui, Paulo apresentou 5 argumentos que exaltavam Jesus e não ele. O primeiro aqui, ele destaca que a glória de Jesus brilha mais do que a luz do meio-dia. Olha o versículo 6. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco. Meio-dia, imagina o céu ali, próximo ao meio-dia, a luz do sol como que não estava. Quando de repente uma forte luz veio do céu e brilhou ao meu redor. Ou seja, a luz de Cristo, Paulo exalta aqui a luz de Cristo, mostrando que é mais forte e maior do que a luz do próprio sol ao meio-dia. Já de certa forma exaltando mais a Deus aqui do que ele. Segundo, Paulo reconhece o senhorio de Cristo ao chamá-lo de Kyrios, de Senhor, ali no versículo 8, então perguntei, quem és tu, Senhor? E no versículo 10 também, assim perguntei, que devo fazer, Senhor? Paulo reconhece que ele é o Senhor, que ele é quem domina a sua vida, que ele é quem, ao ver, passar por esse momento e cair ali no chão, ele percebe, peraí, ele é o Senhor. Ele exalta a Deus nisso. Terceiro, Paulo enfatiza, ao adicionar Nazareno, né? Eu sou Jesus, o Nazareno. Quando ele fala que Jesus falou isso para ele, ele enfatiza aqui que quem falou com ele era o Jesus que eles tinham crucificado. Era o Jesus que Paulo até aquele momento estava perseguindo. Era o Jesus que ele ridicularizava, porque Nazareno era usado para Jesus pelos fariseus com uma forma pejorativa. Então Paulo está falando aqui que esse que é o Nazareno que eu perseguia, eu entendo agora, não, ele é Senhor, eu estou vendo essa glória dele. E Paulo destaca também, não apenas, em quarto aqui argumento, não apenas a glória visível dessa luz que brilhava, mas também a glória no poder da voz. O versículo 9 fala assim, os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava. E toda vez que a gente vê quando Deus fala, treme. Né? Até no Antigo Testamento, quando Deus fala ali com o povo no Monte Sinai, o povo fala, não, Moisés, fala você com Deus, porque era terremoto, tremia tudo. Então Paulo, mais uma vez, olhando e exaltando o poder e a glória de Deus. E Paulo também destaca a pequenez dele diante de Jesus, ao se prostrar diante dele no versículo 7, e reconhecer que ele estava cego. O versículo 11, os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixou cego. Paulo, ao mesmo tempo, ele se coloca lá embaixo nessa experiência, e a experiência exalta completamente, em todos os aspectos que foram destacados aqui, Jesus. Destaca em todos os aspectos a glória de Jesus. Respondendo a pergunta, então, quem Paulo exalta ao relatar a experiência que ele viveu? Paulo exalta o Senhor, dá toda a honra e toda a glória a Deus, e não para a experiência que ele teve, que ele era o cara e tudo mais. E o que isso nos ensina, então, também está lá na folhinha. Isso nos ensina que, mesmo que nossa experiência com Deus seja tremenda, como foi essa experiência de Paulo,
A nossa pregação precisa apontar para a glória de Deus e não nossos méritos e dignidade. Já que Deus transformou nossa vida, não é a nossa vida que precisa ser honrada, mas sim aquele que a transformou. Amém? É isso que está aí na folhinha. Ou seja, temos que pregar um evangelho que glorifique a Deus e não a gente. E Mateus fala que a luz de vocês brilhe diante do povo. E eles exaltem a Deus e não a vocês. Que a sua luz brilhe para que Deus seja exaltado e não a sua luz, não a gente. Né? Que a gente possa pregar o evangelho dessa maneira. Lembrando sempre que tudo aquilo que a gente vive com Deus, a transformação que Deus faz na nossa vida, não é para a nossa glória, para o nosso mérito, mas é para a glória e honra do Senhor. Amém? Terceira pergunta aí, então, seguindo na apostilinha. A missão que Ananias deu para Paulo é exclusivamente dele, de Paulo, ou de todo cristão? Olha ali no versículo 14 e 15. Quando Ananias chega para Paulo e fala assim, ó. Então ele disse, depois de restaurar a visão de Paulo e tudo mais, ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. Será que isso aqui é só para Paulo ou serve para todos nós? Sem dúvida aí, respondendo, meu querido, conhecer a vontade de Deus, andar diariamente olhando para Cristo e ouvir a voz do Supremo Pastor é a missão de todo cristão, não só de Paulo, é a missão de todo mundo. Quando a gente vê lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, o autor aos Hebreus nos incentiva a isso. Ele fala assim, Hebreus 12, 2, diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, tal. Olhar fito em Jesus, isso não é só para Paulo, isso é para todos nós. Amém? E João 10 fala, né, de ouvir a voz do Supremo Pastor, né, a ideia do pastor, a ovelha ouve a voz do pastor. Então, sem dúvida, isso não é só para Paulo. E que isso nos ensina, então? Isso nos ensina o quanto Paulo estava certo ao desafiar as pessoas a seguirem os seus passos como ele seguiu os de Cristo. 1 Coríntios 11, 1 fala, Paulo falando, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, certo? E da mesma forma, precisamos incentivar as pessoas a seguirem pelo mesmo caminho que o nosso, o caminho que é Jesus. Ou seja, aquilo que temos como experiência com Deus serve para todos. Serve para que sejamos usados por Deus como exemplos pelo caminho, apontando sempre quem? Para Cristo. Apontando sempre para o Senhor e não para a nossa vida, o que fazemos ou deixamos de fazer. Não, mas é apontando para Cristo. Paulo não termina assim o versículo de 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, tá? Ponto, acabou. Não, porque eu sou... Sede meu imitador porque eu sou o cara, ouvi o que Deus falou, estou seguindo o que Deus falou. Não é isso. Ele sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a gente tem que imitar a Cristo. Tudo aquilo que Cristo pede para nós. E o que Jesus, Deus pede para Paulo aqui, é o que ele pede para nós também. Que é conhecer a vontade de Deus, através da palavra dele, andar diariamente olhando para Cristo, focando no justo, né, que fala ali, e ouvir a voz, e as palavras da boca do Supremo Pastor. Isso é para todos nós, amém? E que a gente possa aplicar isso e viver dessa forma a nossa vida, amém? Quarta pergunta: em sua resposta ao Senhor, ali em alguns versículos 17 a 21, em sua resposta ao Senhor, o que fica claro que Paulo entendeu a priori, a primeiro momento, sobre a sua conversão? Vamos ler o texto lá. Versículo 17 fala assim: quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase. Ou seja, de novo aqui, só um parênteses, Paulo volta para o templo depois da sua conversão. Ele não abandonou toda a sua fé, né? Ele volta, ele está lá no templo orando, e todo o momento a gente vê Paulo indo nas sinagogas, buscando os judeus e tudo mais. Mas vamos lá.
Quando eu estava no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Olha como Paulo responde, e essa é a pergunta. Em sua resposta ao Senhor, o que fica claro que Paulo entendeu a priori sobre a sua conversão? Ele respondeu, eu respondi: Senhor, esses homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue da sua testemunha Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o mataram. O que essa resposta mostra que Paulo entendeu? A resposta aqui. Em sua resposta ao Senhor, percebemos que Paulo pensou, a priori, que o Senhor, por tudo o que ele representava, que Paulo representava, tinha lhe separado para pregar o evangelho aos judeus, certo? Porque ele era ensinado aos pés de Gamaliel, tudo que a gente vê ali, né? Ele era o judeu exemplar, fariseu e tal e tudo mais, participava do sinédrio e tudo mais. Então ele falou, puxa, agora me converti porque eu tenho toda essa empatia que a gente viu ali na primeira pergunta com o povo judeu. Então agora eu entendi, o Senhor me converteu, eu batizei. Então a minha missão é agora, então com certeza pregar para o judeu. É isso que Paulo entendeu. Mas a gente vê aqui que os planos de Deus, porém Deus tinha outros planos. O versículo 21 vai falar assim: então o Senhor me disse, vá, eu o enviarei para longe, aos gentios. Quando o Senhor disse para Paulo que era para ele sair de Jerusalém, pois eles não aceitariam o testemunho dele, Paulo quase tenta que convencer a Deus, não, peraí, eu sou o melhor judeu para pregar para judeu, certo? Mas essa não era a vontade de Deus para Paulo. Além do mais, imagina Paulo, com todo o seu coração judeu, né? Toda a sua vida judaica ali. Deus chega para ele, lembra que ele está no comecinho da conversão dele aqui. Então ele tinha muitos ranços ainda do judaísmo, muita coisa do judaísmo. E Deus fala para ele, ó, você vai pregar para gentil, tá? Imagina o que foi o coração de Paulo. A gente sabe muito bem como o judeu via o gentil. E de repente Deus fala para ele, você vai pregar para os gentios, tá? Ele achando que ele seria o ícone para evangelizar todo judeu, por ser quem ele era, Deus vira para ele e fala, a sua missão não é essa, a sua missão é para os gentios, tá? Imagina o coração de Paulo, né? Tudo isso aqui nos ensina o quê, então? Isso nos ensina o quanto os nossos planos, a nossa lógica, a nossa vontade, são quase sempre diferentes do plano e vontade de Deus para nós. Por isso, o primeiro passo para seguir a Jesus é tomar a sua cruz. Jesus, quando fala lá, quer ser meu discípulo, então toma a sua cruz e siga. O primeiro passo para seguir Jesus é tomar a cruz. E tomar a cruz, ou seja, é fazer morrer completamente o nosso eu, nossa vontade, nosso desejo, nosso achômetro e tudo mais. Isso é o primeiro passo para seguir Jesus. Só assim seremos capazes de ouvir e seguir a voz do Supremo Pastor. Porque muitas vezes, meu querido, Deus vai querer algo diferente para nós. Muitas vezes vamos entender situações, não vamos entender situações, a gente vai querer entender a situação da nossa forma, do nosso jeito, e Deus na verdade está querendo outra coisa para nós. Por isso que o primeiro passo é matar o nosso eu. Amém? Aplicando um pouquinho para a situação que a gente está vivendo hoje, dentro disso, a gente precisa nos prostrar aos pés de Jesus. Tentar tirar tudo o que seria de nós, entender essa situação. E pedir para Deus revelar o que Ele tem para nós nessa situação que a gente está vivendo hoje. O que Deus quer de nós nesse momento que estamos vivendo hoje. O mundo mudando completamente à nossa volta. O que Deus quer de nós? Tenta tirar tudo aquilo, matar tudo que seria nossas explicações para isso. E tentar nos render diante de Deus para ouvir o que Ele quer para nós diante de toda essa situação. Porque Ele está permitindo tudo isso. Como Ele quer usar a igreja dele nesse momento. Vamos tirar todos os nossos conceitos, ideias e pedir para Deus nos usar nesse momento. Gente, mudou completamente a situação hoje. Estamos percebendo que hoje a igreja está alcançando muito mais vidas através desse meio que a gente está fazendo aqui. Vamos orar, vamos nos render, vamos
matar o nosso eu, nossos entendimentos, nossas vontades, do que até mesmo é ser igreja, né, instituição, e buscar o que Deus quer para nós neste momento. Amém? Que a gente possa buscar isso em Deus, é isso que a gente aprende com Paulo nesse momento aqui. Deus tem planos e propósitos infinitamente maiores e diferentes do que aquilo que a gente julga e entende nos momentos da nossa vida. Amém? Continuando aí então, quinta pergunta. O que a reação do povo nos ensina sobre a pregação do Evangelho? Logo depois que Paulo fala isso, o versículo 22 fala: a multidão ouviu Paulo até esse momento. Então todos levantaram a voz e gritaram: tira este homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tiraram suas capas e lançando poeira para o ar e tudo mais. O comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado, interrogado, para saber o que estava acontecendo ali e tal. Então toda a situação, depois de Paulo ter falado tudo isso, ter mostrado tudo isso, ter, de certa forma, evangelizado ali, qual foi a reação do povo? E o que isso nos ensina? Aprendemos com essa história que nem sempre nossas palavras, por mais inspiradas que sejam, vão alcançar e transformar a vida das pessoas. Paulo, por mais que falou, por mais que argumentou, por mais que se defendeu aqui, não mudou ninguém que estava ali. Pelo contrário, ele citou mais o ódio e a ira daqueles homens ali. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que o nosso dever é pregar com a nossa vida, mas quem convence as pessoas não são nossas palavras e argumentos, mas é o Espírito Santo. Amém? Quem vai trabalhar e convencer, e vai mostrar, e vai nos defender realmente. Paulo está tentando se defender aqui, o contexto. Quem nos defende é o Senhor. É o Senhor que está conosco. Não é nosso poder de oratória, nosso poder de argumentação, nosso poder de defesa. Não, quem nos defende é o Senhor. Quem está conosco é o Senhor. Quem vai fazer a diferença, quem vai fazer o povo ouvir é o Senhor. Quem vai mudar a situação é o Senhor, não é a gente. Amém? E última pergunta, então aí. Por que Paulo conseguiu se livrar do povo e ser, de certa forma, ali protegido pelos romanos? O versículo 25 ao 29 vai falar isso, né? E a resposta está aí. Paulo conseguiu se livrar de toda aquela armação por ser um cidadão de família romana, né? É fato. A hora que Paulo cita lá, vocês vão açoitar um cidadão romano, muda a situação. Os próprios soldados ali, o próprio centurião que estava ali, chama o comandante e fala: olha, ele é romano e tal, muda a situação e meio que protegem Paulo naquele momento, né? Na verdade, aqui, nesse ponto, a gente não sabe como Paulo conseguiu essa cidadania romana. Paulo é judeu, né, moça? Paulo é judeu e tudo mais. A gente sabe que tinha 3 formas de conseguir essa cidadania. Ou você fazia algo, não sei, prestava um serviço muito importante para Roma, que aí você poderia ganhar como prêmio a cidadania romana. Ou você comprava, como o próprio texto fala ali, né, que o comandante fala: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania e tudo mais. Ou você pagava em dinheiro um valor muito alto. Ou era por nascimento, a sua família nascia ali, você por nascimento era romano. Mas a questão fica: como que Paulo era judeu, a família dele era judia, era da tribo de Benjamim. A gente não sabe, o que não sabe é como que a família de Paulo conseguiu essa cidadania. O fato é que por nascimento, a família de Paulo, os pais de Paulo, não sei, a avós de Paulo, alguém já tinha conseguido essa cidadania. E aí por isso, por alguém lá de trás ter conseguido essa cidadania, Paulo automaticamente nasceu também com essa cidadania. É isso que a gente entende do texto e dentro de todo o contexto aqui, da situação da época. Alguém conseguiu a cidadania, não sei se por mérito, por ter feito alguma coisa, o pai, o avô de Paulo fez alguma coisa e conseguiu dessas 3 formas. Alguém pagou dentro da família e conseguiu, aí de repente todos da família viraram cidadãos romanos. Essa dupla cidadania, na verdade, porque Paulo é judeu, mas ele tinha a cidadania por nascimento. Então, essa é a questão aqui. Enfim, o fato aqui é que isso ajudou Paulo naquele momento. Esse fato que aconteceu na sua história, o que
Isso ajudou Paulo naquele momento. É isso que a gente precisa destacar. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que tudo em nossa vida tem um propósito, certo? A família que nascemos, o ambiente que vivemos, as escolhas que fazemos, tudo Deus usa para realizar o seu plano em nossa vida. É o que a gente vê no texto aqui. Por isso, nunca pense que algo que você viveu, que você fez, ou que aconteceu na sua vida, aconteceu por acaso, não tem sentido. Pois, sem dúvida, em algum momento, isso terá valia para você lá na frente. Ou seja, o texto de Romanos é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Ou seja, aqui, de repente, a situação, o fato de Paulo, talvez, na verdade, é o contrário. Paulo não se gabava disso, né? Porque ser cidadão romano, para o ambiente que ele vivia, que era de judeu, né? Lembra que o contexto aqui estava logo no... Ele está citando o começo da sua conversão e tudo mais. Ele estava sendo pressionado pelos judeus. O fato de ele ser cidadão romano, tanto é que ele nem fala isso pro povo. Ele fala isso na hora que os soldados vão querer açoitar ele. Então não era uma coisa de honra perante os judeus, pelo contrário, era até meio que traição. Mas ele usa isso nesse momento e isso ajuda ele a ser protegido por Roma, pelos soldados romanos. E isso nos ensina então que tudo que acontece na nossa vida, querido, é Deus que está montando, Deus está agindo, Deus está fazendo para o nosso bem. Às vezes a gente faz alguma coisa, não sei, às vezes eu ouço as pessoas: não, eu fiz uma faculdade, nem sei porquê, parei no meio. Pode ter certeza que aquilo ajudou para alguma forma. Deus tem isso, Deus tem planejado isso para você, e de alguma forma vai servir. Se não serviu ainda, você vai entender lá na frente alguma situação que vai valer para a sua vida. O fato é, tudo que acontece na nossa vida coopera para o nosso bem. Amém? Deus não permite que nada que aconteça na nossa vida seja acaso, seja sem querer, ou seja, sei lá o que. Não, tudo tem um propósito de Deus na nossa vida. Amém? Concluindo aí então, aplicações finais aí na folhinha. Um exemplo a seguir: o matar o eu, né? Que Paulo fez, né? Ele matou o eu dele para viver o evangelho. Um pecado a evitar: a cegueira espiritual. Interessante que Paulo cita isso quando ele tá contando o seu exemplo. E com toda a empatia que ele estava tentando mostrar com o povo, ele estava tentando dizer: ó, eu era cego, vocês estão cegos espiritualmente. Eu era igualzinho vocês, eu estava cego. Eu fiquei cego diante da verdade de Jesus, de ser o Messias e tudo mais. E isso é um pecado que a gente tem que evitar: a cegueira espiritual. Não deixar nada aqui, nada nos segue espiritualmente. Temos que pedir para Deus abrir nossos olhos diante de toda e qualquer situação. E o interessante é que o Paulo, por mais que tinha todo aquele conhecimento, ele reconheceu que ele era cego espiritualmente. A gente tem que tomar cuidado aqui, pedir para Deus abrir nossos olhos espirituais, não o nosso conhecimento, ou sei lá, tantas outras coisas. Temos que tomar cuidado com a cegueira espiritual. Uma ordem a obedecer: pregar o evangelho com a nossa vida. Paulo prega com o testemunho dele, né? E não apenas com argumentos e palavras. Amém? E uma oração a fazer: Senhor, me ajude a viver contigo e como o Senhor, né? Como Paulo fez, carregando a minha cruz e pregando com ousadia o evangelho. Amém? Essa é a oração que eu faço aqui diante desse texto. E a conclusão então é: tome a sua cruz, experimente o evangelho e seja um arauto do reino de Deus. É isso que a gente vê Paulo fazendo aqui, que tudo isso gere vida no seu coração, como eu tenho pedido para que Deus gere isso, vida no meu coração também. Amém? Que Deus te abençoe. Você pode ler novamente aí a folhinha, pegar outras lições que você entender dos textos. Deixa Deus falar com você. Que Deus te abençoe. Amém.